Olá a todos, hoje venho-vos falar um bocadinho deste livro. Isto é o livro da Burda, chama-se A Costura Tornada Fácil. Ele é muito parecido com o das seleções, que chamam de o Grande Livro da Costura ou a Bíblia da Costura, que é assim chamado no Brasil. Então, isto é um livro de capa dura, custa $19,90, podem ver aqui, se consigo, está aqui. $12,90, fica a $19,90 com os portes, assim é que é. Então, aqui tem a primeira página dele, fala as marcas com que de que ele fala, que é a Taja Servi, que é o representante das máquinas de costura da Brother cá em Portugal. Depois é as linhas, que é da Coat. Isto é pela TaylorMade. Depois aqui passando temos o índice. Isto é uma entradazinha, uma introdução. Aqui tem, neste lado, ele fala das máquinas de costura. Inclusive fala também da máquina de costura com ponto overlock. Depois fala das tesouras. Diz que convém terem uma tesoura só para talhar, outra de pontas aguçadas para cortar as linhas e assim, uma tesoura de papel. E diz também, pronto, o abridor de costura, que não é essencial, mas que, pronto, faz jeito, que é uma coisinha assim, para quem não conhece. Fala também das agulhas, do perigo das agulhas também estarem da agulha está cega ou está torta. Eu tenho aqui uma agulha torta para vos mostrar. Vocês conseguem ver que esta ponta aqui está de lado, está completamente curva. Acho que conseguem ver. Isto foi um trabalho demasiado grosso para esta agulha, e esta agulha é uma 9014. Depois, passando, temos... Isto é assim como se fosse é um guiazinho do local de trabalho e das ferramentas que devem ter. Fala também das linhas de cozer, fala do dedal, da fita métrica, do giz, as réguas, a tábua de engomar. Existem assim umas tábuas, como podem ver aqui, assim. Esta tábuazinha pequenina é boa para passar, por exemplo, as mangas. Ou então para tecidozinhos pequeninos. Eu tenho uma tabuazinha destas. Depois tem uma pequena, que eles dizem, tem uma pequena introdução aos têxteis. Assim, algodão, linho por linho, a lã. Ele explica as características e a manutenção. Aqui lã virgem, seda, viscose, elastano, pronto, todos os tecidos eles falam aqui. Tem depois também da A Z, tem outros tecidos, bombazina, cambraia, cetim, crepe de cetim, piqué, pele, enfim, eles têm vários tecidos. Depois passamos para as medidas. Eles ensinam aqui deste lado a tirar as medidas. Então, aqui deste lado tem a tirar as medidas. Aqui tem uma tabela. Aí, pronto, as várias partes do corpo. E tem as medidas do corpo e as medidas da tabela. E depois a diferença. Explica também como é que vão tirar as medidas. Por exemplo, o contorno do busto sobre a zona maior de volume do peito. A largura do ombro, do arranque do pescoço até a articulação do braço com o ombro. Tem várias dicas. Tem como é que se há de fazer as medidas das calças. Depois tem vários exemplos. Por exemplo, muito baixo, muito alto, o que é que se há de fazer nessas situações. Tem as medidas padrão e aquilo que devem fazer para senhoras baixas ou altas. Como é que hão de aumentar a altura, como é que hão de reduzir a altura.
Tem como é que vão fazer as alterações nos moldes. Tem, mais uma vez, tem dicas. Depois aqui o aumento e redução dos moldes, como é que ela anda a alterar moldes, a alteração da largura, a alteração do comprimento, mangas, saias, calças. Ensina como é que hão de medir. Depois tem a colocação de pinças. O que é que hão de fazer, por exemplo, quando tem o busto volumoso. Que passo é que deverão seguir para fazer estas alterações. O busto pequeno, decotes quando tem decote com folga, a alteração na zona dos ombros, aqui. Pronto, ombros descaídos, ombros a direito, um ombro descaído. Eles têm vários exemplos, eu acho este livro muito bom por causa disso. Braços cheios, altura de costas curtas, costas curvadas, lordoses, cintura fina, barriga reentrante. No exemplo, o que é que ando fazer nesta situação, por exemplo, numa saia ou num vestido. Seguindo, o que é que ando fazer quando tem a barriga saliente, as nádegas cheias, nádegas pequenas, ancas desiguais. Depois tem o correr do fio, que explica o que é. O correr do fio é importante, é decisivo para o assentar correto da peça de vestuário e corresponde ao fio de teia do tecido. Então, eles depois explicam que significa que os moldes têm de estar sempre colocados sobre o tecido, de modo a que a linha do correr do fio marcada fique paralela à orelha do mesmo. Pronto, eles explicam isso tudo aqui. Dicas. Depois tem o preceito, ou seja, a direção do padrão, o que é que vão de fazer. Quando é tecido que tenha um pelo, eles explicam como é que vocês vão de fazer no correr do pelo. Explicam, por exemplo, aqui no plano de corte, como é que vão de fazer para uns calções ou uma saia conseguirem pôr o corte todo direito. Depois explicam, pronto, como é que faz o corte. Os valores de costura, por exemplo, como é que hão de aguçar a ponta do giz, por exemplo. Os tecidos de xadrez, eles explicam como é que vocês hão de fazer os moldes e cortar as peças. Os tecidos de riscas, o cortar em viés, fazer tiras enviesadas, eles explicam isto tudo. Isto é um livro muito completo. Pronto, eles explicam como é que vocês vão de copiar do molde para o tecido. Explicam a empastar. Depois falam das entretelas, como é que vão de cortar as entretelas, têm dicas. Aqui tem as várias entretelas existentes desta marca. Como é que hão de cozer, de colar, como é que hão de a temperatura que elas aguentam. Depois tem a aplicação das entretelas em casacos, aplicação com costura, entretelas especiais, as bandas, como é que hão de fazer. Este livro explica tudo isso. Tem depois aqui em detalhe como é que hão de fazer as mangas, como é que hão de ficar as beiradinhas perfeitas, as preparações para a prova, a primeira prova. Depois tem aqui as várias dicas e as várias maneiras de resolver os problemas. Por exemplo, se o modelo estiver demasiado justo, se o decote ou se as cavas estiverem apertadas, se faz rugas nas partes inferiores das cavas e na zona dos ombros, se as pinças não acertarem no ponto do busto, se o decote não assentar bem. Eles têm um monte de dicas. Depois ensinam também a fazer nas saias, se as beiras da abertura de trás ficarem afastadas, se na parte de trás se formarem rugas, se a saia for mais curta atrás do que à frente. Eles nesse aspecto eles explicam muito bem e têm as imagens de como é que hão de fazer. Pronto, se a gola estiver demasiado subida,
Eles explicam muito bem essas coisas. Nesse aspecto eu já li já há muito tempo eu li um grande livro da costura. Eu acho este nesse aspecto mais completo. Pode ser também impressão minha, mas eu gostei mesmo muito deste livro. Portanto, depois dizem o que é que vocês vão de fazer depois da prova, a segunda prova. Depois tem aqui as costuras feitas entram no outro capítulo, as costuras feitas à mão e à máquina, os pontos feitos à mão, explicam como é que vão de fazer os pontos. Depois tem os pontos feitos à máquina, as costuras feitas à máquina, o ponto overlock, o ponto cego com elasticidade. Depois pronto, tem mais dicas. Explica como é que vocês vão fazer os cantos a nível de costura. Ensina também a colocar o guia de costura, que é esta pecinha aqui. Podem ver, vocês conseguem ver nesta figura, é uma pecinha assim deste género, assim. Ensina a fazer o chuleio à máquina e à mão, como é que vão fazer as pinças, as bainhas com ponto escondido, as bainhas de rolo, que eles chamam as bainhas invisíveis, bainhas pespontadas, bainha contornada. Pronto, aqui tem várias bainhas, bainha postiça, bainhas em cantos, bainha colada. Depois passa aos bolsos, ao tipo de bolsos que há: bolso simples aplicado ou de chapa, bolso aplicado forrado, bolso aplicado com paleta, bolso na costura com fecho de correr, bolso na costura de aplicação do encaixe. Eles têm vários tipos de bolso: bolso rápido, bolso avivado. Pronto, aqui continua os vários tipos de bolso, como fazer. Continua os bolsos. Aqui passamos para as casas do botão, os vários tipos de casa que existem: casa de botão de alfaiate, casa de botão com olhal, casas de botão feitas à máquina. Depois temos os vários botões existentes. Tem assim a falar de cada botão, como é que vão pregar botões, como é que vão forrar botões. Depois tem as beiras dos fechos: guarnição anexa, guarnição aplicada, guarnição dobrada 2 vezes, fecho com botões e acobertos clássico. Mais botões, fechos. Aqui tem o outro fecho de polo com uma tira de tecido. Ele ensina como é que vão fazer. Isto tem os passo a passo aqui. Depois o fecho da zelha. Tem aqui os colchetes, as molas de pressão, como é que vão pregar os botões, por exemplo, em calças ou em camisas, as fitas de fecho, que é o velcro, fecho de correr encoberto de ambos os lados, fecho de correr encoberto só de um lado, fecho de correr aplicado à vista, fecho de correr invisível, como é que podem cortar os fechos de correr, generalidades, cozer golas, mais golas, golas de camisa, golas de pé, gola com pontas para atar, como é que ando guarnecer,
Guarnecer com tiras enviesadas, vistas aplicadas, vistas encaixadas, mangas, virola de manga, como é que onde fazer os vários tipos de manga. Tenho aqui as bainhas para elástico com folho, escanhão, punho, abertura guarnecida, abertura de broada, abertura clássica e manga de camisa, abertura na pinça, abertura fingida ou enrolada, abertura em manga de alfaiate, manga aplicada, dicas. Pronto, aqui continuam as mangas, como podem ver, vários tipos de mangas. Ensina a fazer os chumaços, chumaço normal, chumaços feitos em casa, aqueles chumaços de camisa. Depois, como marcar as pregas, como assentar as pregas a ferro, pregas simples, macho invertido, macho com fundo separado. Macho sem leque, nervuras, saia pregueada, liçados, fita para preguear, cosa direito. Ensinar a fazer nos tecidos grossos, depois ensinar a fazer os cós com fita de gorgulhão, confecções, cós em formado, cós elástico, tecidos de forro, forrar saias, rematar os forros em rachas, forrar saias calça, saiote separado com bainha para elástico, forrar coletes e o truque para virar os coletes, forrar vestidos, forrar casacos curtos e compridos. Tem várias dicas novamente. Depois os passadores para cinto, as presilhas, mais dicas. Ensina a fazer calças, como cortar as calças, como as executar, como é quando fazer as costuras laterais, as costuras no interior das pernas, calças de homem, forrar calças, as emendas que podem ser feitas ao tirar as medidas, emendas impostas pelo corpo e pela postura, também já vimos lá atrás no livro que eles ensinam como é que onde fazer estas mudanças. Depois tem aqui os refegos horizontais debaixo das nádegas, como é que onde de tratar disso, mais dicas. Ensinar aqui a emendar o molde. Depois aqui o que é que onde fazer quando as calças ficam esticadas nas nádegas e as costuras dos lados repuxam. Podem aqui ver como é que se faz. Os vinhos que ficam torcidos para fora, a costura central que repuxa. Mais aqui mais dicas para alterar o molde. As calças que depois ficam como se estivessem a pingar para a frente. Também ensina aqui como é que de dar a volta a esse problema. As calças que ficam esticadas sobre as coxas, as calças que ficam esticadas sobre a barriga ou que não se conseguem fechar. Os cintos, cinto de pontas, cinto forrado, fivela forrada com tecido, fivela com espigão, cinto enformado. Depois tem os acessórios para passar a ferro, a temperatura do ferro, as técnicas de passagem a ferro. Eles ensinam aqui como é que de passar a ferro, os folhos, como é que de fazer, várias dicas.
Depois aqui tem os dobruns, fitas de viés, etc. Como é que onde fazer quando fazem o viés? Como é que onde fazer para ficar mais bonito? Eles ensinam aqui vários tipos de aplicação de viés. Depois aqui tem as fitas de avivar, bainhas abertas bordadas, galões com bainha aberta, como é que onde fazer as aplicações, aplicações em tulle, mais dicas, preparação necessária para os favos, bordar sobre as preguinhas. Depois aqui fala do veludo, chenilha e niki, são tipos de tecido. Explicam como é que onde cortar, como é que onde passar a ferro, como é que onde costurar, como é que onde fazer a manutenção. Depois falam em organza e chiffon, também como é que onde cortar, transferir as linhas de costura, passar a ferro, confecção, como é que onde pôr em entretela. Depois tecidos de malha e jersey fino, mais uma vez como é que onde cortar, manter. Aqui a confecção. Depois aqui também falo um bocadinho da máquina de corticose. Depois falo os tecidos com elasticidade, as peles fingidas, as peles e imitação de pele, como é que onde passar a ferro, como é que onde fazer a confecção, os botões, os tecidos revestidos, os tecidos de duas faces. Depois fala das máquinas de corticose, os transportes, as facas, as lançadeiras, o que é que as distingue, o que é que diferencia as máquinas de corticose, comprimento e ponto da largura, os tipos de pontos e a sua aplicação. Depois aqui tem o resumo das linhas. Isto é uma tabela onde tem os vários tecidos. Depois tem a linha que devem usar, a agulha de máquina recomendada e a agulha de mão. E aqui depois tem o índice remessivo. Aqui tem ainda os símbolos de manutenção para os têxteis, um sítiozinho para tomarem as vossas notas e acabou. Como veem, este livro é muito bom, custa 12,90€, podem adquirir pelo site, não sei se ele está aqui, não, ele não tem aqui o site, mas se vocês forem ao Google ou a qualquer motor de busca, se puserem lá Burda, vai aparecer o site, podem ir à loja online deles, que está lá, encontram lá o livro. O livro custa 12,90€, com os portos ficou a 19,90€, se não me engano. É um livro muito bom, tem bons ensinamentos, explica tudo muito direitinho, tem vários passo a passo, muitas dicas, por isso eu recomendo. Se querem um livro de costura que realmente vos ensina a costurar, este é o livro. Mais vale gastarem 12,90€ neste livro e sabem que é bom. E sei que também que podem encontrar em algumas lojas, mas eu nunca vi à venda nas lojas, mas conheço pessoas que o compraram em lojas. Eu mandei vir pela internet. Por isso é isto, este é o livro da Burda, a costura tornada fácil. Espero que gostem, espero que vos tenha tirado algumas dúvidas. Para quem tem dúvidas como é que é o livro por dentro, o que é que ele traz. Se quiserem saber mais alguma coisa em detalhe, deixem um comentário que eu depois respondo. Espero que tenham gostado, até ao próximo vídeo.